E aí galera, o Cavaleiro da Lua é um dos anti-heróis mais habilidosos e temidos da Terra. Começou meio que voltado para a vilania, mas com o passar dos anos mudou e evoluiu muito, se aproximando bastante dos heróis, principalmente dos Vingadores. Por isso separei uma lista de curiosidades para a gente já começar essa fase bem por dentro de quem ele é. Começando pelo avatar de Khonshu. Quando Mark foi deixado para morrer no deserto egípcio, foi a esse deus que se apegou e dali para frente sua vida mudou completamente. Aquele que é conhecido como o deus da vingança também é representante do espírito da lua. Com essa salvação, Mark sentiu que devia sua vida a essa divindade. Com a saúde restaurada, fez um pacto e, em troca, se tornaria um combatente do crime, meio que como um ato de adoração. Com esse acordo feito, o cavaleiro usou roupas semelhantes aos sacerdotes de Khonshu, tornando-se assim o Cavaleiro da Lua que conhecemos. Apesar de no começo mais movido pela vingança, com o tempo também tendeu ao heroísmo, muitas vezes se tornando a personificação da vontade do deus egípcio, conhecido como o Punho de Khonshu. Lembrando que com isso ganhou maior velocidade, agilidade, visão noturna, um ótimo fator de cura e também uma potencial imortalidade, porque o deus que serve pode ressuscitar seu avatar se quiser. E lembrando que as habilidades sobre-humanas se tornam ainda maiores sob a luz da lua. Caçador de lobisomens. Como é um vigilante com poderes baseados na lua, caçar criaturas sobrenaturais faz bastante sentido, já que muitas acabam se tornando mais ativas durante a noite. O Cavaleiro fez sua primeira aparição nos quadrinhos procurando justamente pelo Lobisomem da Lua, um personagem que usava seus poderes para derrotar pessoas corruptas. No capítulo 32 de Lobisomem da Lua, Jack entrou em conflito com vários homens do mal que contrataram o Cavaleiro para caçá-lo. Detalhe que nessa época o traje e as balas de prata foram feitas exatamente para combater um lobisomem. Também é interessante reparar que apesar do Cavaleiro começar como mercenário, quando descobriu que planejavam usar a fera como uma arma, deixou a missão. Altamente treinado. Não é novidade para ninguém que a maioria dos heróis e anti-heróis tem um grande treinamento, ainda mais essa galera que se volta mais para batalhas corporais e armas brancas. Com todo esse conhecimento, Mark acabou adquirindo um belo conjunto de habilidades de elite que passou a usar frequentemente na luta contra o crime. Se tornou especialista em uma lista de artes marciais, incluindo judô e até karatê, chegando a derrubar um oponente com um único golpe aplicado em pontos específicos do corpo. Outra curiosidade legal é que costuma misturar tudo o que sabe para lutar de uma forma bem original. Além disso, é ginasta de nível olímpico e excelente atirador, usando uma variedade de armas de fogo. Tentaram convencer que nem tudo era real. Essa é com certeza uma parte bem importante e triste da história do personagem, que para lidar com as tragédias e violência ao longo da vida criou várias personalidades, tanto que às vezes teve dificuldade para separar o que é real e o que é fantasia. Mark já foi até internado e tentaram convencê-lo que suas aventuras como Cavaleiro da Lua não eram reais. Essas pessoas estavam convencidas que suas histórias usando o manto eram alucinações provocadas pela esquizofrenia. Ainda penso que as aparições de Khonshu deixam as pessoas de fora ainda mais confusas, porque nem todo mundo pode ver o deus. Então quem vê pensa que ele realmente está alucinando. Marcando os criminosos. Cavaleiro da Lua de 2006 foi um dos quadrinhos mais sombrios e violentos do personagem. Ali o Cavaleiro parecia bem menos paciente com criminosos e não mostrava misericórdia. Marcava a testa de grande parte dos inimigos com uma ou mais luas, provavelmente como forma de deixar os outros com medo e meio que avisados sobre o que aconteceria caso entrassem para a vida do crime. É um ponto bem diferente e curioso, porque geralmente ouvimos histórias de vilões fazendo esse tipo de coisa, para criar todo aquele clima de suspense e que pode estar por perto, mas nesse caso foi justamente um anti-herói colocando medo naqueles que têm desejo de fazer o mal.
A cor do traje, essa é uma das curiosidades que mais gosto, porque vai numa direção bem oposta da maioria dos personagens em qualquer universo de heróis. Muitos se vestem de forma furtiva, como é o caso do Pantera Negra e do Batman. Outros para se destacar na multidão, como a Mulher Maravilha, que usa dourado para chamar a atenção e se mostrar um porto seguro para aqueles que precisam de ajuda. No caso do Deadpool, é para evitar que seus inimigos o vejam sangrar. Já o Cavaleiro da Lua se veste de branco justamente para que seus inimigos o vejam chegando. Ele acredita que, apesar de parecer um alvo fácil, a lenda e tudo o que representa torne o medo ainda maior, e assim seus inimigos ficam cientes que estão prestes a enfrentar um dos homens mais perigosos do mundo. E para terminar, não gosta de equipes, assim como vários personagens muito famosos, como o Batman e o Justiceiro. O Cavaleiro da Lua tem tendência à solidão ou trabalhar sozinho, deixando claro que não se dá bem com equipes como o Quarteto Fantástico ou X-Men, talvez pelo fato de que não gostam de pegar pesado e também porque tem gente ali que a personalidade é completamente diferente da dele. Ainda assim, ajuda sempre que necessário e até se torna membro de vez em quando. Tanto que o próprio deus Khonshu disse que devia se juntar aos Vingadores e nos últimos anos, ocasionalmente responde aos chamados do Capitão América. Tanto que durante Vingadores vs X-Men, ele estava do lado dos Vingadores, quando começou aquela confusão com a vampira liderando. Mas galera, curtiram o vídeo sobre um dos personagens mais importantes da Marvel e que com certeza vai fazer bastante sucesso nessa nova geração? Se gostaram, não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever e ativar o sino das notificações para não perder os próximos. Podem deixar suas sugestões porque eu tô sempre de olho e assim fica mais fácil saber o tipo de conteúdo que querem por aqui. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, é só pesquisar pelo @dinostalgico. Use o mesmo endereço em todas elas, então é bem fácil me encontrar. Até o próximo!